E o Flamengo avançou na negociação pelo jogador do Mengão. Vamos falar sobre isso, torcedor. Vamos falar também do Flamengo que topa vender o jogador. E que história é essa que o Milan fez uma proposta pelo Everton Araújo de 15 milhões de euros. Vou falar também sobre o técnico Leonardo Jardim, que pode mudar de ideia sobre o futuro de Lohan e Ryan Lucas. Vou falar da partida do Brasil entre Brasil e Escócia e as mudanças do técnico Carlo Ancelotti e a situação envolvendo o Neymar. Que história é essa? O Neymar vai entrar em campo? Fala, nação rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar, deixe seu like, se inscreva no canal. Muito importante primeiro seu like e a sua inscrição. Seu like e a sua inscrição mostra que você vai se manter muito bem informado das notícias que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Você vai se manter muito bem informado sobre os conteúdos que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Então, não custa nada, deixe seu like, se inscreva no canal. Você vai assistir o vídeo, vai se manter muito bem informado e não vai pagar absolutamente nada. Então, para me dar força, faz isso. Também não esqueça de compartilhar o nosso canal e os nossos vídeos para os seus amigos rubro-negros e rubro-negras. Também não esqueça de ativar o sininho de notificação para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Fez tudo isso? Tamo junto, bora pro vídeo. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando da situação, envolvendo a situação do técnico Carlo Ancelotti, porque, gente, a situação do Ancelotti é o seguinte: o técnico Carlo Ancelotti ele deve fazer algumas mudanças para essa partida. A primeira mudança é a situação da lateral esquerda. Ele deve tirar o Douglas Santos e colocar um Alexandre, porque o Douglas Santos tomou cartão amarelo na partida contra o Haiti. E se o jogador tomar cartão amarelo hoje, ele pode ficar de fora da próxima fase, que é 16 avos de final. E aí, por isso eu acredito que ele deve preservar o Douglas Santos, sabendo que ele fez 2 primeiros bons jogos, elogiado pela imprensa, principalmente pelo treinador, pela seleção brasileira, pelo grupo. Então eu acredito que ele deve preservar. E aí hoje a expectativa é que o Alexandre possa começar como titular na lateral esquerda. Vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação, hein, envolvendo a situação da lateral esquerda. A outra mudança é a mudança no meio campo. Ontem o técnico Carlo Ancelotti fez um treino da seleção brasileira, um coletivo, e o coletivo estava com o volante Danilo do Botafogo no lugar do Casemiro. Então a gente pode ter uma outra mudança. Ele pode vir aí com Danilo e Guimarães e Paquetá na frente, ou ele pode vir com Casemiro, Guimarães e Paquetá. Enfim, e vamos ver o que vai acontecer. A outra mudança é a mudança no ataque. Como o Rafinha não vai jogar, a expectativa é que o Ryan possa ser titular nessa partida. Enfim, vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação. Tem também a ocasião dele tirar o Magalhães e botar o Léo Pereira. Eu acho muito difícil, porque o Magalhães não está amarelado, não está cansado. Enfim, na primeira partida não fez uma boa partida, mas na segunda ele foi muito seguro. Então eu acredito que ele deve manter a mesma dupla de zaga. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos mudar de assunto. Deixa eu falar agora sobre a situação envolvendo, cara, a situação do Neymar. Gente, a informação, ontem o técnico Carlo Ancelotti, ele deu uma entrevista ali já era mais ou menos umas 10 horas da noite aqui no Brasil, depois do jogo que a Croácia ganhou do Panamá. Ele deu uma entrevista, e aí perguntaram sobre o Neymar, e ele confirmou que o Neymar vai pro jogo. Gente, vamos lá. Primeiramente, ele não, se vocês acham que ele vai ser titular, isso aí, e essa possibilidade existe, mas ele está voltando de lesão, então ele deve estar, ele vai entrar no segundo tempo. A expectativa é que ele entre ali uns 10, 15 minutos finais da partida. Mas igual eu falei no vídeo de ontem, só do fato dele entrar bem, não precisa nem fazer gol e nem dar assistência, só do fato dele entrar bem já vai valer muito a pena, tá ligado? Enfim, também tem que tomar cuidado, porque os caras vão quebrar o Neymar. Isso aí é um fato. Os caras vão tentar quebrar o Neymar de todo jeito. Então tomar cuidado. Se os caras vierem dar um carrinho, você pula assim, pá, escapa do carrinho. E é isso. A expectativa é que ele possa entrar no segundo tempo. Vamos ver o que vai acontecer e torcer que o Neymar consiga entrar no segundo tempo. Igual eu falei, só do fato dele entrar e jogar bem já vale muito a pena. Não precisa nem fazer gol nem assistência, mas se fizer é ainda melhor. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação, hein, envolvendo a situação do Neymar. Bom, vamos mudar de assunto. Deixa eu falar agora sobre a situação envolvendo, cara, a situação
do técnico Leonardo Jardim, da situação do Lohan. Gente, a situação é a seguinte, muita gente está falando o que o Flamengo vai fazer com o Lohan, que agora voltou de empréstimo, tem o Ryan Lucas também que voltou de empréstimo da Europa, os dois. E aí a situação é a seguinte, a diretoria do Flamengo já tomou a decisão que vai emprestar os dois jogadores ou vender os dois jogadores. Só que a situação é a seguinte, os dois jogadores estão treinando com o técnico Leonardo Jardim desde quando o Flamengo se reapresentou, e a expectativa é que eles vão para Portugal também para a intertemporada. O que pode acontecer é uma reviravolta, porque se o técnico Leonardo Jardim, porque essa é a decisão da diretoria, mas o treinador pode chegar lá e falar, eu gostei dos treinos do moleque e eu quero que ele siga. Ele pode chegar lá e falar isso, mas ele também pode falar, não, pode emprestar, pode vender. Agora o que eu estou torcendo é para ter uma reviravolta, porque se eles dois treinar muito bem e for para a intertemporada, que é muito provavelmente que eles vão ter oportunidades nos 3 amistosos, porque o time principal mesmo, Arrascaeta, De La Cruz, Plata, não vão estar na Copa do Mundo. Então, eu acredito que ele vai dar oportunidade para esses garotos. E se entrarem bem, torcer que eles façam uma boa partida, e que aí o treinador pode ter uma mudança, ele pode ter uma reviravolta e falar, não, deixam eles ficar no Flamengo porque eu quero dar oportunidade para esses garotos. Vai lembrar que não tem como descer mais esses garotos para categoria de base, porque já estão em idade avançada, o limite ele é sub-20, os dois jogadores já têm 21 anos, então eles não podem mais descer. Eles podem até descer, mas é melhor eles subir para o profissional. São dois jogadores que têm extremas habilidades, mas infelizmente não conseguiram colocar a cabeça no lugar e acabaram que não renderam na Europa. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação, torcer que tenha uma reviravolta na situação do Lohan e também do atacante Ryan Lucas. Vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação e envolvendo a situação desses dois jogadores. Mano, o Lohan, ele joga muita bola. O problema é que ele tem que colocar a cabeça no lugar. Se ele fizer isso, moço, e começar a ter oportunidade, ele pode explodir e voltar para a Europa de novo e dar certo. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos mudar de assunto antes de falar sobre a situação envolvendo a situação dos dois jogadores que o Flamengo topa vender. Mas calma que eu vou adiantar falar sobre a situação do Carrascal, porque a situação é a seguinte: ontem a Colômbia venceu o Congo por 1-0, o Carrascal não entrou no jogo, mas a Colômbia venceu e está classificada em mais uma seleção dos jogadores do Mengão que já está classificada para a próxima fase. O Brasil também já está classificado. As únicas seleções que têm jogadores do Flamengo que não estão totalmente classificados ainda é o Uruguai e o Equador. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Só do fato do Carrascal não ter jogado nem o primeiro e o segundo jogo já vai valer muito a pena. Bom, vamos falar desses dois jogadores que o Flamengo topa vender. Gente, a situação é a seguinte. Vou começar falando da situação do Emerson Royal, porque a informação que saiu ontem é que o Flamengo recebeu uma proposta do Aston Villa por 9 milhões de euros, que dá hoje em torno ali de 53 milhões de reais. E aí, esse valor é o seguinte, depois que essa informação, saiu outra informação hoje de manhã, que é o seguinte: o Flamengo se animou com a proposta, né? O Flamengo comprou o jogador por 9 milhões de euros, e aí pode estar vendendo por esse mesmo valor. Só que é o seguinte, o Flamengo se animou com a negociação, o Royal também se animou muito com a negociação, porque ele tem a oportunidade de voltar para a Premier League. E aí é a situação seguinte, o que está faltando é que é o seguinte, o aval do José Boto, porque o José Boto, o que ele tem que fazer? Ele não pode chegar lá e vender, ele até pode, mas ele tem que ter pelo menos 1 ou 2 nomes na mira para substituir o Royal. Então o que o Flamengo vai fazer? O Flamengo está indo para o mercado agora para poder achar um substituto para o Royal, achar 1 ou 2 nomes, e aí depois pode tentar vender o Emerson Royal para aí sim tentar um desses 2 nomes na situação do Emerson Royal. Então, como eu estava falando, o Flamengo se animou muito com esse negócio. Só que antes do Flamengo vender, o Flamengo tem que ir para o mercado procurar 1 ou 2 nomes para poder já estar na mira para substituir o Royal. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. O fato é que o jogador e o Flamengo se animou muito, e a informação para completar depois que saiu é que essa negociação pode ser fechada a qualquer momento. Então, posso gravar um plantão, gente, daqui a pouco falando que o negócio está fechado. Então, quando eu falo a qualquer momento, é a qualquer momento mesmo. Eu não vou falar depois de 1 hora, não. Assim que sair, eu vou estar gravando um plantão, gente, para falar para vocês, ó, o Flamengo acabou de vender o Emerson Royal de volta para a Premier League. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, para a gente terminar o vídeo, eu vou falar sobre a situação do Everton Araújo,
Porque a informação que saiu ontem é que o Milan fez uma proposta de 15 milhões de euros, que dá hoje 90 milhões de reais. E aí a situação é a seguinte, depois o Pablo Rafael trouxe, é que dentro do Milan, eles negam qualquer proposta pelo Everton Araújo, apenas o interesse, já que no Brasil estão falando que eles fizeram uma proposta de 15 milhões de euros. Vai lembrar que se realmente chegasse a proposta e o Flamengo aceitasse, ele seria a maior venda da história do Flamengo, né? Que o Vini Júnior foi vendido ali por 45 milhões de euros, na época o euro estava muito baixo ainda, então acabou que foi em reais, deu um valor meio que barato, superando ao euro de hoje. Então, se chegasse a proposta de 15 milhões de euros, ou chegasse uma proposta maior do que 45 milhões de euros, era maior que o Vini Júnior. Então, mas essa realmente é uma boa proposta. Enfim, como disse, não foi confirmado se essa proposta chegou ou não. Dentro do Milan estão falando que não chegou, mas aqui no Brasil estão falando que eles já fizeram a proposta. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Bom, galera, transformações do nosso Flamengo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Beijo pra vocês, uns que Jesus te ama. Falou!